Bom, hoje eu vou comentar rapidamente sobre a crise global financeira que está afetando o mundo inteiro, inclusive o Brasil, e de alguns comentários infelizes do nosso presidente Lula, que perde aí excelentes oportunidades de ficar quieto. O presidente Lula já afirmou que a crise não irá atravessar o Atlântico, por exemplo. Não obstante o fato dela poder descer dos Estados Unidos através do Caribe, entende o que ele quis dizer com isso. Só que no mundo globalizado como o atual, o Brasil viveu aí uma bonança nos últimos 4 anos por conta dessa globalização, aumento de preço de commodities, crédito facilitado, investimento direto estrangeiro, tudo que ajudou aí a fase de sorte do presidente Lula. Então é natural esperar que no mundo mais globalizado e interligado, a hora da crise também chega para todos que estão se comunicando aí nesses vasos comunicantes. Então é irresponsável até um presidente falar esse tipo de coisa. Fora isso, o presidente Lula já falou também que essa crise é americana, mandou o presidente Bush resolvê-la, e também falou que se chegasse aqui seria uma marolinha. Bom, se isso é uma marola, né, bolsas, por exemplo, não param de cair, a Vale do Rio Doce, uma das principais empresas do Brasil, já perdeu 75% do seu valor de mercado em dólar, por exemplo. Se isso é uma marola, eu não quero nem imaginar o que é um maremoto na concepção do presidente Lula. Eu espero que não chegue a tanto. Sobre a crise, eu queria falar apenas rapidamente sobre todo mundo criticar aí o excesso de neoliberalismo, né? Bom, algumas coisas rápidas. O epicentro dessa crise se deu justamente num dos setores com maior intervenção do governo na economia americana, que é o setor de construção civil de casas. A administração Clinton, por exemplo, ela exigiu que as gigantes hipotecárias dessem crédito facilitado, subsidiassem, por exemplo, a compra de casas das classes mais baixas. E todo o governo tem feito isso nos Estados Unidos há muito tempo, aprovando várias leis e regras que levam ao aumento de crédito para pessoas que não têm condições de pagar. Isso foi uma das características com a impressão digital do governo ali na cena do crime. Várias outras fontes do problema atual nós vemos lá a impressão digital do governo. Por exemplo, juros que o Federal Reserve do Alan Greenspan manteve a cerca de 1% ao ano durante um longo período de tempo para evitar qualquer crise ou qualquer depressão, recessão na cabeça deles. Não pode ter uma queda, por exemplo, de PIB ou de preços de consumidores, lembrando que o capitalismo é, na sua essência, deflacionário pelo ganho de produtividade, mas enfim, manteve os juros perto de 1% ao ano durante muito tempo. Obviamente isso estimulou aí um boom no mercado de crédito por busca de mais yield e tudo mais. Fora isso, as principais empresas de hipoteca nos Estados Unidos, Fannie Mae e Freddie Mac, não só eram empresas criadas pelo governo e pelos governos mais intervencionistas que os Estados Unidos já teve, New Deal de Roosevelt e o governo de Nixon, que controlou preços e se meteu em tudo que é possível imaginar na economia. Não só isso, como o governo garantia essas empresas. Eram government sponsored entities, quer dizer, o governo dava backing para essas empresas e isso permitiu com que elas fossem para um grau de alavancagem que beirava um absurdo do responsável, quer dizer, 50, 100 vezes o capital próprio, dando aí em crédito em passivo. Então é óbvio que várias e várias fontes, fora isso, obviamente, existem outras causas. É uma crise, é um fenômeno complexo, isso envolve muitas causas. Agora, não podemos deixar de lado várias medidas do governo que geraram ou ampliaram, no mínimo, essa crise. Então é curioso ver que todo mundo agora está acusando o livre mercado da crise, inocentando o governo, achando que o governo é a solução, enquanto ele é parte da crise. E fora isso, governo nunca resolveu nada. Uma falácia conhecida como non-sector, quer dizer, você apontar uma falha do livre mercado, que nada mais é do que a interação livre entre seres humanos imperfeitos. Obviamente vão existir falhas, vão existir excessos, vão existir exuberâncias irracionais, movimentos de manada. O curioso disso é achar que daí se segue que qualquer intervenção do governo é desejável. Ora, o governo é o quê? É uma entidade formada por seres humanos também imperfeitos. Entre aspas, os mais imperfeitos, normalmente pelo processo decisório mesmo de escolha política. Então é curioso essa crença, até é comovente essa crença, essa fé no Deus governo, como se ele fosse uma entidade ali clarividente, onisciente, que fosse resolver tudo que é crise que surge. Então é um pouco aí como a analogia de um bêbado que cometeu excessos e precisa passar por uma ressaca necessária ali para os ajustes do organismo. O governo é meio que como aquele cara que entra bancando mais e mais rodadas de bebida, aí ele com certeza pode postergar um pouco essa ressaca inevitável.
porém não sem custos. O custo, nesse caso, seria eventualmente até uma cirrose fatal aí para o sujeito. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. A crise é muito séria, todo mundo está vendo isso. O presidente Lula perde excelentes oportunidades de ficar calado sobre um assunto que ele não entende nada. O populismo dele não está vindo numa hora boa, porque todo mundo está sentindo, começando a sentir na parte sensível do corpo aí, que é o bolso, essa crise chegar com tudo, inclusive uma ignorância atroz. O presidente Lula disse que as empresas se deram mal por especular contra a moeda nacional. Ora bolas, as empresas que acabaram perdendo muito dinheiro aí, como o caso da Aracruz, Sadia, exportadores, eram empresas que, o contrário, estavam apostando a favor do real contra o dólar. Por isso elas perderam tanto dinheiro. Então o Lula perde ótimas oportunidades de ficar calado, ele deveria ficar calado com mais frequência, aliás. E sobre a crise em si, basta dizer que ela é muito séria, não há solução fácil. Eu não sei exatamente como vai ser o desenrolar dessa crise. A única coisa que eu sei é o governo é parte do problema e não existe solução milagrosa através de canetada mágica do governo. Era apenas isso que eu queria comentar hoje. Até o próximo assunto.